Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos estar tentando mostrar para vocês como deduzir a forma para o cálculo do volume de uma pirâmide, né? Então, em outros vídeos nós faremos as aplicações deste conteúdo, ok? Nesse vídeo nosso objetivo é mostrar a relação principal, né? Que alguns alunos chamam de fórmula, né? De como se calcular o volume de uma pirâmide qualquer, ou seja, de uma pirâmide que possa ser reta, que possa ser oblíqua, que tenha qualquer base, tá certo? Então, o nosso objetivo neste momento, nesse vídeo, é o cálculo do volume de uma pirâmide. Então, galerinha, para compreender a fórmula do cálculo do volume de uma pirâmide, nós vamos começar desenhando aqui uma pirâmide qualquer. Bom, nesse caso pode ser oblíqua, pode ser reta, pode ter qualquer base. Nós escolhemos aqui uma pirâmide de base pentagonal, mas você poderia fazer uma pirâmide com qualquer polígono da base que não teria problema, tá ok? A ideia é que você pense nisso do ponto de vista geral. Então nós temos aqui uma pirâmide de base pentagonal, observe que ela não é regular, ela também é oblíqua, né? E o que nós vamos observar inicialmente, antes de chegar na dedução final, nós queremos que você perceba um fato que vale para qualquer pirâmide, independentemente de ser pentagonal, ou de ser hexagonal, ou de ser quadrangular. Isso vale para qualquer pirâmide. Toda pirâmide, né, nós podemos dividir ela, gente, em pirâmide de base triangular, como estamos fazendo aí agora. Então, a gente pode pegar o polígono da base, né, dividir ela em triângulos que não tem, digamos assim, uma interseção de pontos internos, tá certo? Nós vamos dividir o polígono em triângulos que vão estar justapostos, porém eles não têm pontos internos em comum. Então, no caso, mais um triângulo aqui, ó, e nós formamos mais uma pirâmide. Então, neste exemplo, vocês podem observar o seguinte, que a pirâmide original, que tinha uma base pentagonal, ela foi dividida em 3 pirâmides triangulares, tá certo? E como sempre você pode pegar um polígono e dividir em triângulos, por esse procedimento que nós mostramos aqui para vocês, significa que sempre você pode particionar uma pirâmide com essas características. Ou seja, no caso da pirâmide pentagonal, nós estamos particionando ela em 3 pirâmides triangulares. Então a nossa ideia inicial é só mostrar visualmente para vocês que sempre é possível pegar uma pirâmide e repartir ela, criar uma partição dela, né? Particionar essa pirâmide em pirâmides triangulares, que não vão ter interseção dos seus pontos internos e que vão estar justapostos, né? Como vocês podem observar aí na figura. Esse vai ser um fato importante para a nossa demonstração, tá certo? Porque nós vamos utilizar para a demonstração da forma geral exatamente as pirâmides triangulares. Então, é sempre possível pegar uma pirâmide qualquer e, digamos assim, dividir ela em pirâmides triangulares. Vocês podem ver aí colorida. Nós temos uma pirâmide verde, uma azul e uma laranjadazinha que somadas, né, que elas unindo todos os pontos dessas pirâmides, nós formamos a pirâmide original e pode observar que não tem pontos internos dessas pirâmides em comum. São pirâmides, digamos assim, que vão ter só as faces, né? Algumas faces, na verdade, que são limitantes da pirâmide original, ok? Bom, então, primeiro fato, é sempre possível particionar uma pirâmide qualquer em pirâmides triangulares. Bom, então agora nós vamos trabalhar, pessoal, com uma pirâmide de base triangular. Agora não é mais com uma pirâmide qualquer, ok? Nós vimos que nós podemos particionar sempre uma pirâmide qualquer em pirâmides triangulares e agora vamos trabalhar especificamente com uma pirâmide cuja base é um triângulo, tá? Então, qual vai ser a nossa ideia principal aqui agora, né? A nossa ideia principal vai ser tentar construir um prisma que tenha a mesma base desta pirâmide, ou seja exatamente esse triângulo que nós estamos destacando, e a mesma altura da pirâmide que nós estamos trabalhando. Então nós criamos um prisma com a mesma base e mesma altura, como é esse que está sendo gerado aí. Tá certo? Então, com isso, nós vamos mostrar que é possível relacionar o volume dessa pirâmide de base triangular com o volume de um prisma que tem a mesma base e a mesma altura. Ok, pessoal? Então, nosso objetivo é mostrar que existe uma relação
entre esse prisma e essa pirâmide. Bom, primeira coisa é que por enquanto só temos uma pirâmide e o prisma, né? Agora vamos traçar uma outra pirâmide pegando a base superior, ou seja, o triângulo DEF, e trazendo para o vértice C, aí, como vocês estão vendo. Então nós acabamos de definir nesta figura uma segunda pirâmide que é exatamente igual à primeira, tá certo? Mas se vocês olharem bem para a figura, vocês vão perceber que existem, na verdade, agora neste prisma, 3 pirâmides, tá certo? Existem nesse momento 3 pirâmides. Nós colocamos uma corzinha agora para você ver melhor. Então tem a pirâmide azul, a pirâmide verde e essa pirâmide meia rosinha que está entre as duas. Tá? A pirâmide azul e a pirâmide verde, obviamente a gente já percebeu que elas têm o mesmo volume, elas são praticamente idênticas, né? Porque ela tem a mesma base triangular e tem a mesma altura. Observe que a base é igual e a altura é a mesma. Então essas duas pirâmides elas têm o mesmo volume. Mas se vocês observarem também, essa terceira pirâmide, que aparece de rosinha aí, ó, meio sem cor no meio das duas, né? Essa terceira pirâmide ela vai ter o mesmo volume das outras duas pirâmides, tá certo? Vamos tentar verificar isso nesta imagem. Veja que essa parte aqui, ó, esse quadrilátero é dividido em 2 triângulos idênticos, né? 2 triângulos idênticos. Então, se a gente observar agora essa pirâmide azul, como se a base fosse esse triângulo em azul que nós estamos destacando, e essa outra rosinha, são 2 triângulos idênticos. E tendo ambos eles agora o quê? A mesma altura. Então, essa pirâmide azul, nós escolhemos a azul para exemplificar, ela é idêntica a essa outra pirâmide rosinha que está aí dentro. E como ela também é igual à verde, a conclusão que nós temos é o quê? Que essas 3 pirâmides são idênticas, pessoal. Ou seja, para a nossa pirâmide inicial, nós conseguimos criar um prisma com a mesma base, a mesma altura, de modo que esse prisma, né, tem o volume 3 vezes o valor do volume da pirâmide inicial. Então significa que o volume da pirâmide inicial tem uma relação com o volume do prisma, ou seja, o volume da pirâmide inicial corresponde a 1/3 do volume do prisma. Então, para uma pirâmide de base triangular qualquer, né, como que nós podemos encontrar o volume dela? 1/3 do volume do prisma, que tem a mesma base, a mesma altura. Mas como é que é o volume do prisma? O volume do prisma é a área da base multiplicado pela altura. Então, o volume de uma pirâmide triangular é a área da base multiplicado pela altura, dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque no prisma cabem as 3 pirâmides que nós acabamos, né, de mostrar para vocês, aí, de calcular para vocês. Então, para toda pirâmide de base triangular, o volume é a área da base multiplicado pela altura, dividido para 3. Então, a gente vai mostrar que essa relação ela vale para qualquer pirâmide. Por quê? Porque qualquer pirâmide, vamos pegar de novo aqui um exemplo de uma de base pentagonal. Qualquer pirâmide pode ser particionada em pirâmides de base triangulares, como nós estamos vendo aí, como a gente já viu anteriormente. Então significa que esta relação que nós falamos para as pirâmides, nós vimos para as pirâmides triangulares, ela vale de certa forma para uma pirâmide de base qualquer. Por quê? Porque você pega a pirâmide de base qualquer, particiona em pirâmides triangulares. Como você tem todas as pirâmides agora que formam a pirâmide original são triangulares, então essa relação ela vai ser generalizada para a pirâmide grande, tá certo? Ou seja, o volume da pirâmide grandona, da pirâmide maior aí, também será a área da base multiplicada pela altura da pirâmide e dividido por 3. Isso porque ela é particionada em figuras menores, em pirâmides menores, que tem exatamente essa característica. E aí nós temos agora uma relação para o volume de uma pirâmide qualquer. Embora nós tenhamos exemplificado com a pirâmide de base pentagonal, isso vale para uma pirâmide de base qualquer. Então é isso, gente. Para finalizar, né, a relação final que nós temos para o cálculo de volume de uma pirâmide qualquer é que o volume de uma pirâmide pode ser calculado multiplicando-se 1/3 pela área da base dessa pirâmide e multiplicando esse resultado pela altura da pirâmide. Ou seja, a área da base vezes a altura dividido por 3. Então aqui nós temos o exemplo de uma pirâmide hexagonal, né? Aqui esse segmento vermelho seria a altura,
calcula essa áreazinha em azul da base, multiplica por esse segmento vermelho e divide o resultado por 3, que você vai ter o volume da pirâmide. Nos próximos vídeos, pessoal, nós vamos mostrar aplicações desse resultado, tá? Então, nos próximos vídeos, nós não vamos mais estar deduzindo essa fórmula, nós vamos estar mostrando como utilizar essa fórmula, essa relação, em problemas reais, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Essa foi uma aula um pouco mais de dedução, né, das relações, e os próximos vídeos, as próximas aulas serão de aplicações, ou seja, usando essa fórmula já para resolver problemas do mundo real. É isso aí, galera. Até o nosso próximo vídeo e valeu pela atenção de todos.